Muitíssimo boa noite a todos. Estamos aqui de volta em mais novo Polêmica Espírita. Esse é o nosso 33º Polêmica Espírita. É uma alegria estarmos aqui novamente junto com o Paulo Neto e com o nosso convidado Jefferson Bellomo, que está resolvendo problemas técnicos aí, já irá se unir, né, se juntar a nós nesse Polêmica Espírita, que vai tratar de um tema verdadeiramente polêmico, que é a figura de Jesus. E ele vai, portanto, nos trazer o seu conhecimento sobre o Jesus da fé e o Jesus da história, o que tem, obviamente, levantado aí muitas teorias, muitas teses, né, muitos estudos feitos pelos historiadores, enfim, por uma série de estudiosos, para que nós possamos ter uma real dimensão de quem foi Jesus Cristo, ou Jesus de Nazaré. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, vamos dar boa noite ao Paulo Neto. Paulo Neto, boa noite. Boa noite, Arthur. Boa noite, Jorge. Boa noite, Marlene, Estela, Cláudio, Marcondes, Shirley e Ari Vilela. O Arthur, eu tenho notado que recentemente tem surgido muitas obras que tratam deste tema, né? O Jesus da fé e o Jesus histórico. Então, realmente, acho que é um tema muito, muito apropriado, né, para nós espíritas, porque eu vejo uma confusão muito grande nas pessoas, inclusive nós estávamos comentando, até em relação aos textos bíblicos, né, os autores do evangelho, todo mundo acha que são aqueles nomes que estão lá, quando na verdade não são, ninguém sabe quem foi, e no entanto, que João escreveu, que João que escreveu nada, ele era analfabeto, então isso é interessante para nós espíritas, para ter ampliar um pouquinho mais, né, a visão e entender um pouco mais sobre o tema. É verdade, é verdade. Bem, o Jefferson parece que entrou aqui, vamos ver se ele conseguiu resolver aí o probleminha dele, vamos lá. Parece que ainda não resolveu, mas vamos ver. Problema técnico é aquela coisa, né? Aí, lá, vamos lá. Vamos lá, Jefferson. Opa! Vamos aguardar aí. Não estamos conseguindo te ouvir, Jefferson. Não, eu tô quieto. Dá para me ouvir agora? Sim. Sim, continua um pouquinho de falta de sincronia. Vai falando aí. Sim. Estamos no ar já estamos ao vivo. Sim. E a sua imagem... Estamos ao vivo? Sim. A sua imagem não tem sincronia com a sua voz. É o mesmo problema que estava apresentando antes de a gente entrar no ar. Eu acho que seria melhor você realmente acionar o seu celular, como você estava falando. Mas vamos tocando, não tem problema não. Vamos lá. Então tá, então vamos lá. Bem, estávamos aqui eu conversando com o Paulo, né? O Paulo estava fazendo algum comentário, enquanto o Paulo vai concluir o comentário dele, e eu já passo a palavra para você. Paulo, então conclui seu pensamento, vamos lá. Não, eu já estava concluindo que a necessidade da gente, como espírito, entender essas questões, porque praticamente quem sabe de Bíblia é daquilo que a gente vem trazendo de outras religiões. E acredita naquilo como se fosse verdade. Porque tem muita verdade que não é bem a verdade. E isso aí, para quem estuda, principalmente o Novo Testamento e livros que trazem o viés de crítica textual, vai ficar surpreso com tanta coisa que não é como nos contaram, né? Eu, particularmente, gosto desse tipo de tema e acredito aí que o Jefferson vai trazer muita coisa interessante para nós aí nesse campo. Com certeza, eu já tive a oportunidade de ouvir o Jefferson muitas vezes falando sobre esse tema. Ele tem, né, formação, né, nessa área, enfim. Então, estamos dando um tempinho para o Jefferson aí ver a parte técnica, de que já esteja estabilizado. Então, Jefferson, damos aí a você uma boa noite e
pode se apresentar àqueles que ainda não lhe conhecem. Tá com um delayzinho aí grande. Vamos lá. Acho que ele nem escutou ainda, gente. Ok, Arthur. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite a todo mundo. Sim, Jefferson, boa noite. Eu gostaria que então, você se apresentasse, então já engrenasse no estudo, tá? Que estamos enfrentando esses problemas técnicos aí. Ok. Bom, meu nome é Jefferson Belomo, sou palestrante e dirigente espírita, moro em Brasília e tenho pós-graduação em cristianismo antigo. Sim, perfeito, Jefferson. Você é lá da... Você, no caso, é diretor, não é isso? Da Comunhão Espírita de Brasília? Não, diretor não, é palestrante, dirigente e outras atividades da Comunhão Espírita de Brasília, mas não na parte administrativa. Perfeito, perfeito. Jefferson, então vamos lá. Olha, tá um delay muito grande. Você está recebendo a nossa fala muito tempo depois. Então, eu e o Paulo nós vamos permanecer calados, tá? E aí, a partir de agora, então, você pode desenvolver direto o estudo, ok? Tá ótimo. Eu peço desculpas para vocês, mas são essas coisas da internet que costumam, às vezes, acontecer, né? A gente, infelizmente, tem esses problemas técnicos. Vamos falar um pouquinho a respeito, então, do tema da noite de hoje. O Jesus histórico e o Jesus da fé. Vamos falar um pouquinho do Jesus histórico. Quem é essa pessoa, né? Da onde ela surgiu? Jesus histórico, ele é uma visão histórica sobre Jesus. É como uma pessoa que vivia na Galileia do primeiro século, no Império Romano, como essa pessoa se comportaria, como essa pessoa agiria, como essa pessoa viveria naquela região, naquele século. Então, é baseado em estudos de arqueologia, é baseado em estudos de textos antigos, a questão de antropologia cultural, todo esse emaranhado de conhecimentos, a parte religiosa, cultural, elas ajudam a formar o perfil para os. Não é um olhar da fé. O que é a vantagem que esse estudo nos oferece? A gente se sentir mais próximos de Jesus. Porque nós entendemos aquele Jesus que andava por aquela região, nós entendemos aquele Jesus que tinha muitas dificuldades para superar. É um Jesus que poderia, né, nos dias de hoje, sentar ao nosso lado no ônibus. Então, é uma pessoa para nós mais palatável. Porque quando nós falamos do Jesus da fé, independente se formos católicos, romanos, se nós formos evangélicos, protestantes, se nós formos espíritas, são visões da coisa. É um Jesus muito acima da humanidade. O Jesus histórico, como ele foca no lado humano de Jesus, ele nos apresenta um homem excepcional, uma pessoa maravilhosa. Esses estudos começaram na Alemanha, tem mais ou menos 3 séculos, arredondando, e de lá para cá eles vêm se aperfeiçoando. Qual é a grande diferença do Jesus histórico para o Jesus da fé? É que esse estudo vem na esteira do iluminismo. Então, ele não aceita, né, ele não abarca a questão dos milagres sobrenaturais.
Ou seja, fenômenos fora da natureza. Se são fenômenos fora da natureza, eles não pertencem ao estudo humano. Sobrenatural, fora da natureza, logo está fora da humanidade. Então, o Jesus histórico, ele circunscreve Jesus ao lado que não é sobrenatural, ao lado que é pessoal, estamos com problemas realmente sérios na conexão dele. natural. Então, ele tenta entender a parte social, a parte política, a parte religiosa, a parte cultural. E com isso, a gente vai vendo que esse Jesus foi uma... Jefferson, consegue me ouvir? Tem algo que os um Jesus no nosso século como uma pessoa próxima de nós do que realmente de um judeu que viveu na Galileia. Nós temos que nos transportar para o século Magno, e a ocupação romana ela era vista na pessoa do prefeito. E disso, nós vamos ver que foi revolucionário, não no sentido político, como as pessoas querem trazer, mas revolucionário no sentido de uma pessoa que traz novos valores, que pega até valores que já estavam estabelecidos na cultura judaica e leva esses valores para um novo nível, que é muito mais abrangente, muito mais rico. E olha que o judaísmo já é muito rico. Então, esse é o Jesus da história. Feito essa introdução, fiquem à vontade de fazer a colocação de vocês. Jefferson, consegue me ouvir? Sim. Sim, ouço. Então, eu acho que a gente poderia tentar aquela opção do celular, porque além de ter agora a falta de sincronia e ter o delay, está cortando muito a sua fala. Está realmente difícil até de entender o que você está dizendo. Se você puder fazer essa troca, como você pediu, senão realmente a gente vai aproveitar muito pouco do seu estudo. Ótimo. Arthur? Sim. Não, então ótimo. Não, eu peço desculpas mais uma vez, não sei o que aconteceu. Deve estar obsediado esse computador. Então, vou sair 2 minutinhos e tentar por um outro aparelho. Tá bom? Ok, perfeito. Bem, pessoal, então vamos aguardar o Jefferson resolver a questão de internet, né? Essas coisas realmente, às vezes, acontecem sem nenhuma previsão, né? E coloquem aí as suas perguntas, né? Os seus comentários. É um assunto bastante amplo, né? Quando se fala em Jesus, se levantam aí várias teses, né? Inclusive, essa aqui é uma pergunta do Daniel Rosa, que a gente vai encaminhar para ele depois, que é a seguinte: poderíamos entender melhor a diferença entre o homem Jesus com o Cristo de Deus, no mesmo Espírito puro e perfeito, que veio perispiritualmente uma vez, trazendo o Evangelho no Novo Testamento? Vamos passar essa pergunta aí para o... Só não entendemos esse que veio perispiritualmente, né? Está parecendo que, enfim, mas cada um com sua opinião, não é bem a posição espírita, mas tudo bem. E o Marcondes Moreira, né, dizendo, um assunto tão importante, mas a internet não está colaborando. Realmente não está mesmo, né? Então, enquanto a gente aguarda aí o Jefferson resolver a questão da internet, o Paulo, inclusive, comentava comigo, né, Paulo, que começou a estudar sobre isso justamente em, digamos assim, debates com profitentes das religiões dogmáticas tradicionais, né, Paulo? Cara, eu nunca fui muito afeto a textos bíblicos, não, mas diante de tanta acusação de espiritismo que
é contra a Bíblia, não sei o quê. Aí eu comecei a ter que estudar um pouquinho para rebater os argumentos. E aí acabei aprendendo alguma coisa. Não tem como você não aprender nada, né? Bem, o Jefferson parece que voltou aí, né? A imagem acredito melhorou? Que agora esteja bem melhor. Então, Jefferson, eu espero que sim. Agora está outra coisa. Eu espero que sim. Então, vamos lá, se você quiser, então, retomar um pouquinho, né? Porque ficou bem prejudicado. Claro. Não, vamos lá, então. Eu vou tentar resumir para não me estender e dar a oportunidade das pessoas participarem. Jesus histórico, ele é uma visão ficcional, ele não é o Jesus realista. Vamos colocar de maneira simples. Tem o Jesus que viveu na Galileia do século I. Esse Jesus, a gente sabe muito pouco dele, praticamente quase nada. O que nós sabemos dele? Que ele nasceu na época de Augusto, ele viveu na época que Herodes Antipas era o governador da Galileia e morreu na época que Pôncio Pilatos era prefeito. Foi batizado no Rio Jordão, ele anunciava o reino de Deus e era um profeta itinerante. Basicamente é isso que nós sabemos sobre o Jesus de carne e osso, o Jesus com número de CPF, se é que a gente pode se referir dessa maneira. Esse é um ponto. Aí tem o Jesus da fé. O Jesus da fé, no cristianismo, ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele é Deus como Deus. É da mesma natureza divina. Depois, isso foi decidido no Concílio de Nicéia, em 325. Depois, no primeiro Concílio de Constantinopla, definiu-se que ele fazia parte de uma trindade. Então, seria Deus Pai, Deus Jesus, né, Deus Filho e Espírito Santo. Então, esse é o Jesus da fé. E tem o meu Jesus, que é o Jesus da crença de cada um. É como cada um enxerga a pessoa de Jesus. Então, o Jesus da história, ele é um Jesus baseado na arqueologia, nos documentos, na antropologia, na cultura daquela época. É isso que nós podemos saber de Jesus. E era uma época extremamente conturbada, muito difícil, muito violenta. A violência na época de Jesus era a regra, não era a exceção. E a maior violência era feita pelo Estado. Não era nem cidadão contra cidadão. Era o Estado que praticava a violência. Ele não tinha o monopólio da violência, mas ele era o que mais utilizava a violência. Então, observar o Jesus por esse olhar, a gente acaba, por exemplo, e é um estudo que tem aproximadamente 300 anos. Quem começou com esse estudo foram os protestantes alemães. E a partir desse estudo, depois os franceses, hoje praticamente é um estudo dominado pelos norte-americanos, e aqui no Brasil tem aí 2 ou 3 heróis, porque são muito poucos os estudiosos de Jesus histórico, bons estudiosos, mas poucos quando a gente compara com a produção acadêmica que é feita fora do Brasil, né? Ele não é o Jesus que nós estamos... O Jesus histórico não é o Jesus do Espiritismo. Porque o Jesus do Espiritismo, ele vem de uma revelação dada pelos Espíritos. Então, por exemplo, na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, né, qual o modelo dado ao homem, e os Espíritos dizem, vede Jesus, essa é uma revelação espiritual. É uma revelação, o Espiritismo é fé raciocinada. Tem horas que a gente tem que ter fé, porque os Espíritos estão nos revelando, a gente não está vendo, não está tocando, então a gente acredita no que os Espíritos estão dizendo, porque o que eles estão dizendo não fere o nosso raciocínio. Então é fé raciocinada. Agora, quando a gente vai para o lado da história, é um pouquinho diferente. Tem que ter documento, tem que ver, por exemplo, como uma pessoa na Galileia da época de Jesus vivia, como ela comia, como ela trabalhava, como era a família, quais eram as leis que ela tinha que se submeter. Então essa é a visão de Jesus histórico. Perfeito. E o que você poderia ressaltar em relação às diferenças do Jesus que o movimento espírita adotou, digamos assim, né, com as descobertas feitas pelos pesquisadores em relação ao Jesus histórico?
Olha, eu vou falar aqui como pesquisador de Jesus histórico, reservando o lado espírita para a palestra espírita. Né? Vou tentar aqui só abordar por uma ótica diferente da que as pessoas estão acostumadas, exatamente para enriquecer o conhecimento das pessoas. Porque se hoje, no movimento espírita, e quando a gente fala movimento espírita, é importante a gente centralizar muito no Brasil, porque o Brasil hoje é a referência do movimento espírita. O movimento espírita fora do Brasil, ele ainda é muito incipiente. Então, quando nós falamos assim, bom, como é o Jesus para o Espiritismo? Se nós olharmos na obra kardeciana, as referências sobre Jesus, elas existem, mas elas não são tão ricas quanto nas obras espíritas que vieram após Kardec. Né? Inclusive, aí vocês sabem tão bem quanto eu, né? Inclusive com viés que é muito pouco ortodoxo, como as obras de Jean-Baptiste Rustem, né? Que é um Jesus completamente fora dos parâmetros da própria tradição cristã. O Rustem, ele resgata uma visão gnóstica que estava afastada do conhecimento cristão há pelo menos, quando ele escreveu aí, 1.300 anos, mais ou menos. Né? Então, ele resgata 1.700 anos, ele resgata essa visão. Agora, nós espíritas temos aqui no Brasil, né, uma visão que é muito derivada do catolicismo. Então, não é incomum, quando nós analisamos a figura de Jesus, nós não pensamos num espírito que passou por todas as etapas do crescimento natural, de desenvolvimento intelectual, psíquico, emocional, né, de um espírito que reencarnou várias vezes, não aqui na Terra, pelo que nós sabemos, mas em diversos mundos, em diversos planetas. Para nós espíritas, conforme o próprio Kardec coloca, Jesus seria uma espécie de irmão mais velho de todos nós, o irmão mais sábio, uma pessoa que tem uma maturidade espiritual maior. Por isso, um espírito perfeito. Até onde nós sabemos, foi o único que esteve aqui na Terra. Quando nós pegamos livros, por exemplo, como Boa Nova, né, da psicografia do Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, pela autoria do espírito de Humberto de Campos, nós já percebemos uma outra abordagem de Jesus. É um Jesus mais catolicizado. Até porque o Chico Xavier, por uma pessoa pela qual eu tenho admiração, acho que foi importantíssimo para o desenvolvimento do espiritismo no Brasil e no mundo, mas eu estou falando aqui como pesquisador. Né? O Chico ele desenvolvia muito a visão religiosa dele em cima de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é uma visão também que nós vamos encontrar em Bezerra de Menezes, vamos encontrar em Eurípides Barçanufo. Ou seja, é uma visão derivada do catolicismo, né? O Nosso Senhor Jesus Cristo. E quando a gente olha para as obras de Kardec, a gente vê muito simplesmente Jesus, ou Jesus Cristo. Né? É uma visão colocando Jesus realmente como uma pessoa excepcional, como um espírito de alta envergadura. Posterior a Kardec, começa-se a visão de que Jesus como governador do planeta Terra. Essa visão a gente não encontra nas obras de Kardec. O primeiro a falar disso é uma obra que, como eu disse aqui, heterodoxa, né, que é a obra de Rustem, Jean-Baptiste Rustem, que coloca Jesus como governador da Terra, e isso acaba entrando para a tradição espírita. Particularmente, mais uma vez, estou falando aqui, tentando ser isento na minha avaliação, como quem olha para isso como um objeto de pesquisa, e não põe a paixão, né, nesse estudo. Estou falando como se eu estivesse dando uma aula numa faculdade. Né? Não estou dizendo que está certo, está errado, que é bom, que é mal, né? Estou só colocando um ponto de vista, tentando ser o mais imparcial possível. Então, é uma visão que é natural, porque o Brasil é um país católico, majoritariamente católico, vem de uma tradição católica. Os espíritas brasileiros de primeira geração eram católicos fiéis, num Brasil que a religião oficial era o catolicismo. Então, não é a mesma visão que nós vamos encontrar numa França pós-iluminista, pós-revolução francesa, né, pós-Napoleão, com positivismo
em plena pujança lá na França, que vai ter uma outra abordagem. Então, os princípios são os mesmos, a doutrina é a mesma, mas a cultura é diferente. Então, a abordagem de cada país vai vestir a camisa da sua cultura. No Brasil não seria diferente. Então, o Espiritismo, ele tem uma visão de Jesus mais religiosa. Isso é ruim? Não, de forma nenhuma. É uma característica, né? Não é uma visão tão filosófica como a gente vê nas obras de Allan Kardec. Nas obras de Allan Kardec, a gente vê um estudo mais filosófico. Agora, se a gente for pegar do Livro dos Espíritos até a Gênese, a gente vai vendo que há um crescente na figura de Jesus na obra kardeciana. E o grande ponto de virada foi em 1864, com a publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. E depois isso cresce, né, no Céu e Inferno, a parte religiosa no Céu e Inferno, e a pedra de toque vai ser a Gênese. Quando há a publicação de obras póstumas, uns 25 anos após a morte de Kardec, a gente vê a preocupação de Kardec em abordar a natureza de Jesus, que é uma preocupação que lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec evita. Ele fala assim, não, o importante é o lado moral dos ensinos de Jesus. Mas nas suas obras posteriores, ele vai abordar outros aspectos. Então é muito rico, né? É um estudo muito rico. E, gente, quando eu falo assim, não estou dizendo que está certo ou está errado, não. Eu estou falando das características. Faz de conta que eu não conheço Kardec, não sei quem é, né? Estou me deparando com o livro dele para fazer uma análise. Então, é essa análise que eu estou trazendo para vocês. Né? Não joga pedra não, tá bom, povo? Paulo, quer fazer alguma pergunta? Não, a questão de ser governador, Jefferson, eu tenho uma pesquisa sobre isso, e ela vai surgir uma designação semelhante, obviamente, não é como governador, mas no espírito Hermann, na revista Espírito de 1864, ele coloca assim, cada um procurará, pela melhoria de sua conduta, adquirir esse direito, o espírito de verdade, que dirige este globo, conferirá quando for merecido. Olha, dentro do que nós estudamos, né, eu identifico o espírito de verdade como sendo Jesus. Então, depois, se você quiser, eu posso até passar esse material para você dar uma olhada aí, devagar, tá bom? Não, você tocou num ponto interessante. Eu não ia abordar esse tema exatamente porque não é consenso. Sim. Mas, assim, a questão do espírito de verdade, ela está bem definida, né? No sentido de ser um espírito de alta envergadura, de alta escola, mas a parte de ele ser Jesus ainda é alguma coisa que tem polêmica no meio espírita, não é algo que está fechado, né? E aí passa do entendimento individual. E, Paulo, eu faço coro com você, eu também acho que mas eu não tenho como bater o martelo, né? Aquele ponto que a gente entra na questão da fé, né? Eu acredito, eu não sei, eu acredito, né? E agora, realmente, eu li toda a revista espírita, eu te confesso que essa informação me passou batido. Talvez porque tivesse falado do espírito de verdade e não de Jesus. Exatamente. Né? Mas eu te passo o material depois. Não, eu te agradeço. Agora, o que me destacou, realmente, a primeira vez que eu me deparei com essa palavra, com esse título, melhor dizendo, destinado para Jesus, eu lembro, foi nos 4 Evangelhos de Rossem. Né? E a partir daí, a gente vai vendo uma crescente no movimento espírita adotando a questão do governador do planeta Terra. O que, particularmente, para nós, né, eu acho que não é uma polêmica infrutífera, porque quem acredita, acredita, quem não acredita, não acredita, né, não vai... É uma questão de crença, né, não é uma questão de que a gente possa botar num tubo de ensaio para fazer algum tipo de medida. Mas vamos colocar da seguinte forma, quem é espírita, gente, não tem medo de fazer pergunta e não tem medo de discordar das conclusões dos outros. Sim. Porque o espiritismo é o lado científico e filosófico. Se a gente tirar o estudo, a discordância do movimento espírita, ele deixa de ser uma fé raciocinada e passa a ser uma fé dogmática. Então, assim, o Leon Denis, né, ele fala naquele livro, se não me engano, O Problema do Ser, o Destino da Dor, dizendo que o espiritismo não aceita dogmas
e que tudo no Espiritismo pode e deve ser questionado. Então, para aqueles que nos assistem, se você acha que questionar, discordar no Espiritismo é feio, é pecado, é porque você tem uma visão catolicizante do Espiritismo. Porque o Espiritismo que assume a sua vertente também filosófica e científica, né? O que é filosofia? Premissa maior, premissa menor e depois a conclusão. Então, é um processo dialético aristotélico. Né? O que é a ciência? É uma hipótese que é testada pelos pares. Então, a gente não pode se sentir nem um pouquinho, como é que eu posso dizer, de certa forma, melindrado, porque alguém nos questiona, porque a gente questiona alguém. Então, por gentileza, o fato de ser ou não ser o governador da Terra, de concordar ou não concordar, isso não vai fazer a mínima diferença. Verdade. E o que você me diria, Jefferson, em relação ao Novo Testamento, por exemplo, né? O quão a gente pode acreditar ou não no que está ali no Novo Testamento, historicamente falando, principalmente, claro, em relação a Jesus? Arthur, isso é legal, porque a nossa maior fonte de pesquisa de Jesus, tanto Jesus da fé quanto Jesus histórico, é o Novo Testamento. Sim. Agora, o que as pessoas que estudam esses livros, e é importante a gente entender, né, eles conhecem bem os 4 evangelhos e as epístolas, todas elas foram escritas em grego. E um grego popular chamado grego koiné. Não existe texto em hebraico do Novo Testamento. Os textos que são base para o Novo Testamento são todos em grego. Também, os manuscritos mais antigos que nós temos do Novo Testamento são, pelo menos, manuscrito, livro, né? A gente vai ter séculos depois da morte de Jesus. O fragmento mais antigo é do Evangelho de João, é do tamanho de um cartão de crédito e é datado do ano de 125 depois de Cristo. Então, assim, é um fragmento, tamanho do cartão de crédito. Quando a gente vai para textos, a coisa é mais antiga ainda. Então, esse pessoal que é especialista numa área chamada crítica textual, eles analisando todos os sinais que tem ali no Evangelho, em relação a datas, épocas, locais, costumes, situações, eles chegaram à conclusão que o evangelho mais antigo é o evangelho de Marcos. O evangelho de Marcos serviu de base para o evangelho de Mateus e para o evangelho de Lucas. E um outro evangelho posterior, que vem de uma tradição, que é uma tradição autônoma, foi escrito mais tardiamente, que é o Evangelho de João. Também, esses evangelhos, até meados do século II, não tinham nome. Todos eles eram anônimos. Eles foram recebendo nome pela tradição cristã. Então, até o ano 150, todos os evangelhos eram anônimos. Depois do ano 150, é que as igrejas, por conta da tradição, foram colocando nomes lá, Marcos, Mateus, Lucas e João. Não eram os únicos evangelhos, tinham pelo menos mais 3 dezenas de evangelhos, mas esses 4 foram reconhecidos como inspirados. Aí, a partir das pistas internas, eles viram o seguinte, que Marcos deve ter sido escrito por volta de 30 a 40 anos depois da morte de Jesus. Qual o sinal mais evidente disso? A queda de Jerusalém. A queda de Jerusalém foi um trauma para os judeus daquela época. Aliás, diga-se de passagem, né, os efeitos da queda de Jerusalém vêm até hoje. O que sobrou do Templo de Jerusalém, que era considerada a casa de Deus, é o que a gente chama hoje de Muro das Lamentações. Foi a única coisa que sobrou. E era um templo de um tamanho de um shopping. Era enorme. Então, por conta desse dado, o evangelho mais antigo é o de Marcos. Por que ele é considerado o mais antigo? Porque ele era o mais simples. Era nós vai, nós vem, nós volta. Ponto.
Depois, você percebe nos evangelhos de Mateus e Lucas uma adição a Marcos. Mateus e Lucas se utilizam de Marcos, tem muita coisa de Marcos em Mateus e Lucas, mas eles editam as falas de Marcos, que as falas de Marcos eram muito nua e crua. E também cada um tem a sua tradição, que é o Mateus tinha o material dele, Lucas tinha o material dele, e eles misturam isso com Mateus. Aí ficou o Evangelho de Mateus e de Lucas. O Evangelho de Marcos, mais ou menos por volta do ano 30, depois da morte de Cristo, e, aliás, ano 30 não, ano 60, né? Depois que Cristo morreu, o Evangelho de Marcos, Mateus e Lucas, por volta do ano 70 e 80, Evangelho de João começou a ser escrito por volta de 90 e provavelmente terminou por volta do ano 110. Porque o Evangelho de João, ele tem pelo menos 3 adendos, no Evangelho, o que dá a entender que são autores diferentes que fizeram alterações no Evangelho. E o Evangelho de João é o que tem a carga teológica maior. Evangelho é um anúncio de fé, não é uma biografia ou livro de história. O objetivo do Evangelho é dizer: o Messias veio, o Messias morreu na cruz, pela morte desse Messias, os nossos pecados foram perdoados e ele ressuscitou. Quem acreditar será salvo. A função do Evangelho é essa. Ah, mas e quem é esse Jesus? Aí eles tiveram que contar a história de Jesus. Aí foram acrescentando a história do nascimento, a história dos milagres, quem eram os seus discípulos, quem eram as pessoas que andavam com ele, né? Como era a vida dele. Tudo isso foi sendo acrescentado nos evangelhos. E a edição final acabou dando nos evangelhos que nós conhecemos. O Jefferson, pois não, Paulo. Você falando aí do Evangelho de João, eu me lembrei aqui que lá no livro de Atos, não sei exatamente qual passagem, mas vai falar que Pedro e João eram analfabetos de pai e mãe. Aí eu pergunto, como é que ele escreveu esse Evangelho de João? É exatamente por causa disso que eu estava comentando. O analfabetismo naquela época era a regra. Sim. O analfabetismo não era a exceção. A questão das pessoas aprenderem a ler e a escrever é uma preocupação que surge com a Revolução Industrial, porque as pessoas tinham que operar máquinas. Sim. Essas máquinas tinham que produzir, tinha que ter contabilidade. Então, a necessidade de aprender a ler e escrever não era uma necessidade dos povos antigos. Segundo historiadores, né, que se debruçam sobre essa época, eles dizem que provavelmente 5% da população dos lugares mais maiores, né, assim, culturalmente mais ricos daquela época, como Atenas, como a cidade de Antioquia, como a cidade de Corinto, como Roma, Alexandria, tinha 5% de pessoas alfabetizadas. E detalhe, quando fala alfabetizado, significa que algumas pessoas sabiam ler, mas não sabiam escrever, e algumas pessoas sabiam escrever, mas não sabiam ler, porque eram aprendizados que não vinham juntos, eram separados. E era considerado alfabetizado, e por que as pessoas precisavam ser alfabetizadas? Para cobrar imposto. Então, quando a gente pega, por exemplo, um texto, né, de Cícero, de Virgílio, né, de qualquer um desses caras da antiguidade, Flávio Josefo, ali a gente está falando da elite da elite. Uhum. Só tem 2 sujeitos na Galileia que chegaram texto deles até nós. Eram 2 sujeitos que sabiam fazer redação, introdução, desenvolvimento e conclusão. O resto era só bilhete. Então, assim, pouquíssima gente era alfabetizada, porque as pessoas estavam preocupadas no pão nosso de cada dia. Elas não tinham tempo de ir para a escola. A criança, quando ela tinha uma certa idade, que ela podia começar a ajudar os pais no trabalho, ele já ia direto, se fosse menino, né, ele iria direto para o campo ou para a pesca. Se fosse uma menina, iria direto para as tarefas domésticas. Não tinha essa opção de, irei para a escola. Quem ia para a escola? Quem o pai era muito rico, que tinha condições de bancar.
normalmente os homens, não as mulheres. Então, é por isso que muito pouco provável, e além do mais, como eu disse, né, os textos dos evangelhos, eles têm o pensamento em grego, não é só a escrita em grego. O pensamento só faz sentido no idioma grego. Então, tem que imaginar um Pedro, que, por exemplo, né, o Evangelho de João, tem que imaginar um João que fosse alfabetizado e soubesse raciocinar em grego, para ele que fazer sentido. Né? O Paulo eu não sei, mas o Arthur eu sei que é fluente em inglês. Você escrever um texto em inglês não é só jogar no Google, né, Arthur? Você tem que raciocinar em inglês. Sim. E para raciocinar em inglês, você tem que ter fluência. Então, por isso que é pouco provável, muito pouco provável, até, por exemplo, Marcos, ele faz questão de traduzir as palavras em aramaico, que era a língua de Jesus, o aramaico, ele fazia questão de traduzir as palavras para o grego. Então, por exemplo, ele falava assim, e aí Jesus disse, né, Talita cumi, menina, levanta. Né? E aí ele falou na cruz, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Ele tinha que traduzir, porque ele estava escrevendo para um público que era de outra região, que era de outra cultura. Né? Até a palavra Cristo é interessante. Para um judeu, tanto faz, né? Quem é uma pessoa que é um Cristo? Um sujeito ungido por um sacerdote para exercer uma tarefa em nome de Deus. Quem normalmente era ungido? Os reis, os profetas e os sacerdotes, principalmente o sumo sacerdote. O nome de uma pessoa ungida, escolhida, era Mashia, ou Mashirra, né? Do hebraico e aramaico. Quando for traduzir para o grego, a pessoa ungida significa Christos. Só que para um judeu, Messias era um sacerdote, ou um profeta, ou um rei. Para um grego, era Deus na terra. Então, quando mudou o termo, já mudou o entendimento. Muito interessante, hein? Ô Gerson, eu não sei se você percebe, mas a minha leitura do Evangelho de Mateus, eu notei uma preocupação muito grande dele em fazer referências a alguma coisa que Jesus fez, a alguma coisa lá de profecia. Tudo dele é profecia. Tudo dele é profecia. Seria possível, então, que o autor de Mateus, seja lá quem for, ele tinha como público os judeus, ou seja, o público judeu, por isso essa preocupação em ligar às profecias? Entendeu? Ele era provavelmente um escriba, Mateus. Ele provavelmente era um judeu, e não só um judeu, um escriba. E o público dele, alvo, eram de judeus cristãos. Ou seja, judeus que aceitavam Jesus como o Messias prometido. Então, a tarefa dele não era fácil. Ele tinha que escrever para judeus e dizer que as profecias, elas se encaixavam na vida de Jesus. Porque ele tinha que provar que aquele Jesus era o Messias verdadeiro, que não viria outro e que ele não era falso. A gente hoje, nós temos isso muito bem consolidado, porque o cristianismo acabou sendo a religião hegemônica de todo o Ocidente. Mas na época de Mateus, o cristianismo era meia dúzia de gato pingado. E ele tinha que dizer para judeus que um homem que viveu na Galileia, que pregou aproximadamente de 1 a 3 anos, morreu crucificado, esse homem era o ungido prometido pelos profetas. Então, o que ele vai fazer? Ele vai olhar o Antigo Testamento e vai ver as profecias e tentar encaixar a vida de Jesus nessas profecias. Né? Por isso que ele vai dizer, conforme dizem as profecias. Né? O Mateus ele faz o tempo todo, é um discurso de legitimidade, para legitimar a sua posição. Porque imagina que nós fôssemos os judeus do século I.
Qual a nossa expectativa sobre o Messias? A gente está vivendo com os romanos que invadiram a nossa terra, e os romanos é que dão ordem para nós e que levam dinheiro da nossa terra. Aí todo mundo está esperando o Messias para fazer o quê? Para expulsar os romanos. A ideia do Messias era essa. Sim. Bom, ele vai ser filho de Davi, ou seja, da casa real, da casa de Davi. Então, ele vai nascer em Belém, vai ser filho de Davi, ele vai ser um guerreiro e vai expulsar os romanos, e vai ser uma pessoa vitoriosa. Ah, legal. Aí vem o Arthur e diz assim, ô Paulo, Jefferson, vocês sabiam que o Messias já veio? Aí a gente falou, uai, mas como é que já veio? Os romanos continuam aqui, não foram embora. Né? Que Messias é esse? Não, ele veio. Ah, então tá bom, onde é que ele está? Não, ele já morreu. Ué, como assim ele já morreu? Não, ele foi crucificado. Peraí, como assim? Né? Crucificado, a crucificação é pena para escravo, pirata e bandido. Você está dizendo que o filho de Davi foi tratado que nem bandido? É, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Como assim? Mas não, onde é que está escrito que o cara ressuscita? Que história é essa? Que loucura é essa? Isso que Mateus tinha que fazer. Ele tinha que provar para o público dele que, olha, veio e esse é o Messias. Não era uma tarefa nem um pouquinho fácil para Mateus fazer. Então ele vai utilizar conforme dizem as profecias. E ele vai... engraçado isso, né? O texto bíblico que Mateus... Opa, caiu. Deu um piquezinho aí. Voltou. Deu um piquezinho. Tranquilo. O texto que Mateus utiliza é a Septuaginta. Para quem não sabe, a Septuaginta é a primeira tradução da Bíblia. A Bíblia foi escrita em hebraico e a primeira tradução dela foi feita para o grego. Então, o Mateus utiliza a tradução do grego. E aí nós vamos ter um problema. Porque, por exemplo, Mateus vai utilizar a tradução do grego, que na tradução do hebraico diz assim: quando uma mulher jovem conceberá, para que uma guerra que havia entre a Judéia e outras nações, essa guerra terminaria antes dessa mulher conceber. Então, ele usa em hebraico o termo alma, que significa mulher jovem em estado núbil, ou seja, uma mulher que já pode ter filho. Quando traduziram para o grego, traduziram alma como Pártenos, que é uma mulher virgem. E Mateus utiliza o texto de Isaías, traduzido do grego. Então, uma mulher virgem conceberá. Mas por que uma virgem conceberá? Por que não podia ser uma mulher numa situação normal? Porque nessa época, Jesus já era tido como uma encarnação divina. Como que uma encarnação divina pode ter irmãos? Olha a complicação. Né? Então, tem que ser alguém que tenha uma natureza excepcional. Então, babados à parte, né? Cada evangelista ele vai dar um enfoque para Jesus. Então, Mateus vai ter um enfoque do Jesus milagreiro, do Jesus exorcista. Por que o reino de Deus está chegando? Porque Jesus está botando o capeta para fora. Não é Mateus, não, Marcos. Aí Mateus já vai focar nas profecias. Por que o reino de Deus está chegando? Porque o Messias já veio. Lucas vai focar principalmente no lado das pessoas, né, hipossuficientes, então no estrangeiro, no órfão, na viúva. Então é um Jesus voltado para os necessitados. Por isso que o reino de Deus se instala, porque as pessoas elas vão ter um lugar à mesa. E quando a gente pega João já diz o seguinte, não, ele é o verbo encarnado. Ele é o Logos. Logos é a razão da criação do universo. Então ele é o Logos que se fez carne. Já como dizem os pesquisadores, né, já é uma cristologia exaltada. Ou seja, já pegou Jesus e exaltou a uma figura divina. Então, quando a gente acompanha isso, a gente vai vendo que nenhuma dessas visões de Jesus, ela condiz com Jesus de carne e osso. Porque quem escreveu isso, já escreveu olhando não para Jesus, mas escreveu olhando para Cristo.
O que não quer dizer que tudo que está nos evangelhos é invenção, não é isso. O que está ali, né, vem de tradição que remonta à época de Jesus, mas vem com um olhar já enviesado pela parte teológica, pela parte religiosa. E Jefferson, a gente tem percebido, né, e você obviamente tem conhecimento disso, que há algumas pessoas que sabem da existência desses romances históricos que dizem, né, ou que passam a ideia de que foram escritos com base na vivência de alguns espíritos, né, que teriam conhecido Jesus, e eles têm atacado assim o espiritismo de maneira geral, citando esses livros, né, esses romances, e, obviamente, né, se utilizando disso aí, dessas imprecisões desses romances, segundo eles, é por isso que eu estou ali perguntando, o que você acha efetivamente desses romances históricos e se realmente há alguma razão deles estarem sendo tão atacados por alguns aí? Eu acho, Arthur, que o problema está exatamente na função que nós damos para um romance. Romance é uma obra de ficção. Ela pode ter lastro na realidade, ela pode ter lastro em fatos históricos. Existem bons autores que fazem isso, né? No meio espírita e fora do meio espírita tem muita gente, né? Max Lucano é um bom exemplo, mas a proposta do romance não é dar aula de história. A proposta do romance, no caso espírita, é a moralização do leitor. Então, quando o leitor olha para um romance espírita, tentando trocar o livro de história pelo romance espírita, eu particularmente acho que não é um bom negócio, porque não é a função do livro. Né? A função do livro ali, por exemplo, Paulo Estevão, você lê Paulo Estevão para entender a proposta de Emmanuel dizendo, olha, servir a Cristo não é pegar e sentar na poltrona. Servir a Cristo é estar disposto a anunciar a palavra com todas as dificuldades. Mas dali para tirar que os fatos que ali estão são fatos históricos, do jeitinho, né? Tem um palestrante espírita que diz assim, não, o Paulo Estevão é o making-off de Atos dos Apóstolos. Eu acho que, particularmente, eu discordo, né, com todo respeito. No meio jurídico, a gente usa muito esse termo, né, com todas as vênias, né, mas eu discordo do entendimento desse colega, porque a função do romance é moralizar, é edificar o leitor pelo sentimento. Agora, quando a gente vai colocar do ponto de vista histórico, a gente vai ver que tem vários anacronismos, que tem várias inconsistências, né? Porque a função do romance não era aquela. Né? E, diga-se de passagem, não são só os romances que falam de Jesus. Outros romances, né? Tem um romance que eu acho muito curioso, que também tem uma proposta edificante muito boa, se chama Lídia, do José Surinati, se eu não me engano, escrito pela Federação Espírita Brasileira, publicado pela Federação Espírita Brasileira, que são duas romanas que estão conversando, duas patrícias romanas, ou seja, duas nobres, né, de família aristocrática da antiga Roma, e elas estão tomando chocolate quente. O problema é que o chocolate ele não era conhecido na Europa até a descoberta das Américas. Então, assim, essas inconsistências, elas acontecem nos romances. Porque, agora, a história é muito boa, a história é edificante, a história é bonita. Mas se for tentar trocar o livro de história pelo romance, via de regra, gente, não vai dar certo. Allan Kardec, ele escreveu sobre isso na Revista Espírita. E ele dizia assim, o romance, ele tem a liberdade de ser criativo. Ele só não pode ser inverossímil. Ou seja, ele não pode ser tão anacrônico que torne a história inverossímil. Por exemplo, né, Getúlio Vargas, antes de se suicidar, foi para a internet e postou lá na sua rede social, né, que aí ficou inverossímil. Que na época de Getúlio Vargas mal tinha máquina de datilografia, quanto mais computador, né? Internet, então, nem sonhar. Então, o romance, ele pode ter uma liberdade criativa,
mas ele não pode ser inverossímil. E quando a gente... essas críticas que são feitas por historiadores, porque realmente eles veem inconsistências sérias ali, né? Mas como o leitor do romance espírita não era para ler, né, como um livro de história, mas sim como uma obra que edificasse a sua alma, isso aí não deveria ser problema. Agora, quando a gente fala até o termo, né, romance histórico, já é um problema, porque presume-se que é um romance, é quase que se fosse nota taquigráfica, né? O espírito, ele botou no papel tudo que aconteceu do jeitinho que aconteceu. Bom, aí a gente vai se decepcionar, porque se as coisas aconteceram do jeitinho que aconteceram, então está tudo errado, porque o que a gente tem de arqueologia, de história, de documentos daquela época mostram em outro sentido, né? Então, para mim, isso é meio complicadinho. Eu acho que cada um no seu quadrado. Romance espírita não tem a função de fazer história. O romance espírita tem a função de evangelizar o leitor. Para quem está nos assistindo, né, leiam o romance com essa vertente que vocês nunca vão se decepcionar, tudo vai ser uma maravilha, né? Se apeguem ao lado doutrinário. Agora, se tentar dizer, como eu já ouvi falar, os historiadores estão todos errados, tal espírito é que está certo, aí a gente está jogando o nosso critério da racionalidade espírita na lata de lixo, né? Porque o espiritismo, ele não veio para se sobrepor a nada, né? Ele veio para trazer uma proposta que completa as outras propostas, né? Então o espiritismo ajuda ao historiador a ter uma visão espiritual, ao psicólogo ter uma visão espiritual, né? Ao filósofo ter uma visão espiritual, mas o espiritismo não veio para substituir a história, a filosofia, né? A medicina, não é essa a proposta. E o que você me diria sobre também essa tentativa de também traçar um perfil de Jesus como se fosse um revolucionário ao estilo Che Guevara, algo parecido? É também essa projeção que as pessoas têm, né, de querer projetar em Jesus os seus desejos e as suas vontades. O problema é que a gente não deixa Jesus falar, a gente já diz para Jesus o que ele tem que falar para a gente. Vamos entender, né? Primeiro, qual é a figura que se tem, desde Karl Marx, da publicação do Karl Marx e Friedrich Engels, do Manifesto Comunista, em 1848. É uma visão de luta de classes. É uma visão que existe um proletariado e uma burguesia que estão em luta. E elas estão em luta para tomar os meios de produção. Na época de Jesus, gente, ninguém via desse jeito. Na época de Jesus, você nascia de acordo com a vontade dos deuses. E você ocupava uma função dentro da sociedade que os deuses te definiam. No caso dos judeus, a função que Iavé lhe definia. Então, a pessoa, tudo ali tinha uma mediação divina enorme. Quem olha Jesus como um revolucionário social, é só ver, Jesus aconselhou a dividir o pão. Jesus não aconselhou a entrar no palácio, tomar o pão de Herodes e a se apropriar da padaria, né? Que isso seria um Jesus revolucionário. Jesus, ele acreditava que a justiça, como um bom profeta do reino de Deus, Jesus, ele fala em nome da ética divina. E na ética divina, você divide o pão, porque Deus tem todos como filhos, então todos são irmãos. Não é justo um irmão comer e deixar o outro irmão passando fome. Então, por isso que Jesus usa muito a imagem de banquete, né? O banquete onde estarão os patriarcas e os justos. Essa imagem é muito forte, né? Da comensalidade. Todo mundo comendo junto. Porque não vai faltar comida, porque a comida será dividida. É o lado da fraternidade. Socialismo não é fraternidade. Socialismo é tomada de meios de produção. Então são discursos bem diferentes. O socialismo é materialista. Jesus acreditava que Deus ia intervir na Terra
e Deus faria justiça. A mentalidade revolucionária, você intervém com armas e você faz a justiça para um mundo socialmente mais justo. Então, essa imagem de Jesus revolucionário, como também hoje tentam colocar Jesus como homossexual, Jesus como casado, Jesus negro, são imagens completamente anacrônicas. E veja, não há desdouro nenhum, né, em ser homossexual, não há desdouro nenhum em ser negro, não há desdouro nenhum em ser divorciado ou casado, mas essa era a realidade de Jesus? Não, não era. Por que as pessoas querem fazer Jesus dessa forma? Para legitimar as suas agendas. E aí o lado histórico, né, vai para a lata do lixo. Vai para a lata do lixo. Então, tenta substituir um Jesus pela sua imagem palatável. E não é. Jesus era um profeta que acreditava que Deus iria intervir no mundo e a justiça divina é a justiça perfeita, que avaliaria as pessoas de acordo com as suas atitudes, né? Olha aquela que é uma fala de Jesus no Evangelho de Mateus, que quando o Filho do Homem vier no alto da sua glória, separará os homens como quem separa o bode das ovelhas, e dirá aos que estão à sua direita: vinde a mim, benditos do meu Pai, porque quando eu tive fome, me deste de comer, quando eu tive sede, me deste de beber. Esse é o critério de Jesus. Né? Quem estava com fome e deu... Quem viu alguém com fome e deu alimento, quem viu alguém com sede e foi e deu a bebida, quem viu alguém doente e visitou e ajudou, essa pessoa é justa, porque ela cumpre as leis de Deus. Jesus não fala assim: quando o Filho do Homem vier no alto da sua glória, todos tomarão as suas armas e pegarão os meios de produção. Não está isso escrito. Então, isso na época de Jesus seria inconcebível. Até porque, como Paulo mesmo diz, toda autoridade emana de Deus. Então, é por isso que Jesus, a gente vai encontrar essa fala a respeito dos fariseus. Os fariseus sentam na cátedra de Moisés. Ouvi e observai o que eles dizem, mas não pratiqueis o que eles fazem. Né? Porque eles eram autoridade. Eles sentavam na sinagoga, tinha uma cadeira, uma espécie de uma poltrona, para o líder da sinagoga, que normalmente era um fariseu. Ele tinha autoridade. Jesus não diz assim, né, pega o fariseu e joga ele para fora da sinagoga. Não. Obedecei o que ele está falando, mas não seguir o exemplo dele. Então, essa visão de Jesus revolucionário, né, e outros tipos de visão são visões de pessoas, por exemplo, Jesus feminista. O feminismo é um movimento que, particularmente, eu não falo nem do primeiro movimento feminista, que foi o das sufragistas, né? Mas a partir da década de 60, que é a segunda onda do feminismo, que são movimentos para descaracterizar a feminilidade humana, Jesus nunca foi feminista. Pelo contrário, o papel da mulher enquanto mãe, o papel da mulher enquanto esposa, o papel da mulher enquanto esteio do lar, sempre foi muito destacado por Jesus. Então, botar que Jesus era feminista, não, nunca foi. Feminismo é um movimento que na época de Jesus seria impensável. Né? Ainda mais no judaísmo, onde a mulher sai da costela do homem. Né? E por que isso? Porque era uma época de força bruta, as pessoas pegavam espada para tirar satisfação umas com as outras. Então a mulher, ela precisava de um homem para defendê-la. É diferente de hoje, né? Hoje a mulher compra um 38 e está resolvido o problema dela. Naquela época ela não tinha como. Verdade. Paulo, alguma consideração? Pergunta? Gozado, eu tinha um negócio para perguntar e eu já acabei esquecendo. Mas o que eu noto, Jefferson, que quanto mais a gente entra nessa literatura crítica, que eu falo assim, um teólogo tal. Eu quero saber se o teólogo está vinculado a alguma religião, porque quando está, para mim já perde qualidade, sinto muito. Eu prefiro daquele desligado, né? Porque ele solta as coisas sem, de um bom nível de argumento, não é desprezando nada, um bom nível de argumento para mostrar que aquilo estava errado, né? Aí você falou, por exemplo, da questão da Virgem lá, que citam Isaías, né?
Então, você tem vários autores bíblicos aí, ou críticos, que vão mostrar que aquela passagem de Isaías tem tudo a ver com o rei Acás, e não é uma profecia, é algo que aconteceu naquele tempo, naquela época. Não tem nada se referente a Jesus. Agora, vai falar isso aí, você vê o que vai acontecer. Não, mas tem profecia. Aí não dá, né? Mas você sabe qual é o problema, Paulo? É que a gente, invariavelmente, por exemplo, eu tenho um curso, o Arthur conhece, que é patrocinado lá pela Comunhão Espírita de Brasília, que é a história do cristianismo e do espiritismo. Uhum. E a gente faz uma análise do judaísmo, de Jesus histórico, da igreja, desde a época do cristianismo primitivo até os dias de hoje, e do movimento espírita. E quando chega em Jesus, a grande dificuldade é, por exemplo, as pessoas como nós, que são espíritas, tentarem olhar com o olhar do judeu da época de Jesus e não com o olhar do espírita do Brasil da nossa época. Porque se a gente olhar os evangelhos com o nosso olhar de espírita, a gente não vai entender os evangelhos como as pessoas daquela época entendiam. Então, por exemplo, endemoniado, eu vou achar que era obsediado. Demônio não era demônio, era espírito obsessor. Profeta não era profeta, era médium psicógrafo. E anjo não era anjo, era guia, né, mentor. Só que o problema é que o judeu daquela época não acreditava em nada que nós espíritas acreditamos. Porque a gente veio 1857 anos depois. Então, assim, se eu quiser entender a cabeça daquelas pessoas, eu tenho que pensar com a cabeça daquelas pessoas. Então, por exemplo, o profeta. Né? O profeta, eles acreditavam que Deus emanava um espírito de profecia. Esse espírito de profecia tomava conta do profeta. Então, era uma emanação de Deus. Médium não recebe emanação de Deus. Médium recebe comunicação de um ser humano que já morreu. São duas coisas completamente diferentes. Então, se eu tentar transformar, vejam, e para aqueles que estão nos assistindo, eu não estou dizendo que os médiuns, né, aliás, que os profetas não eram médiuns, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que para a gente entender a profecia, a gente tem que pensar com a cabeça das pessoas daquela época. Né? Senão, a gente comete o pecado do anacronismo. E no anacronismo, Jesus usava Nike e comia McDonald's. Né? Jesus não multiplicava pães e peixes, ele multiplicava McFish. Então, isso é anacronismo. Se a gente não tomar cuidado, a gente faz isso. Se a gente quer entender, a gente tem que se aprofundar no estudo da época, para que a gente possa usar os valores da época. Sim. Agora, o que eu percebo, também o inverso, pessoas que querem desqualificar a cultura judaico-cristã. Então, quando a gente vê o tal do isento nesses estudos, pelo menos o que eu percebi, né? São pessoas que são ateias ou agnósticas e que têm uma ideologia política muito bem definida e querem trazer Jesus e o seu movimento para os seus interesses ideológicos. E aí vai dar nisso que o Arthur falou, o Jesus revolucionário, né? Que é um Jesus que existiam revolucionários na época de Jesus, existia. A Galileia, então, estava cheia deles. Mas o movimento de Jesus não era um movimento revolucionário. Né? E aí a pessoa pega um texto, uma frase solta para justificar, e o pessoal adora isso, né? Escreve um livro inteiro baseado numa frase. É um negócio impressionante. Bem isso. E essa questão dos reis magos, o que você teria a dizer a respeito disso? É uma fantasia criada ou realmente é possível acreditar que eles existiram? Mais uma vez, né, os reis magos a gente só vai ver no Evangelho de Mateus. E o Evangelho de Mateus também ele segue uma profecia dizendo que os reis servirão ao Messias. Então ele coloca esses reis, né, no nascimento do Messias. Porque durante a vida pública de Jesus, rei nenhum foi servi-lo. No nascimento ninguém sabe. E aí esses reis que nós presumimos, né, que sejam 3, que eles trazem, né, porque se a gente for ver também não fala... magos naquela época eram astrólogos. Então eram astrólogos.
né? E a gente presume que fossem reis por conta dos presentes que eles trouxeram. Mas os presentes que eles trouxeram eram presentes que tinham significados teológicos muito fortes. Então, por exemplo, ouro é presente que você dá para a realeza. Os reis, os descendentes, os herdeiros de reis, quando nasciam, recebiam presentes em ouro. Incenso é algo que você dá para ofertar a divindade. Então você reconhece o caráter divino daquela criança. E mirra foi utilizado no corpo de Jesus após a sua morte. Então ali já tem o anúncio de como será a morte de Jesus, que Jesus já estava destinado ao martírio. Então o significado teológico dessa passagem é tão forte que ele afasta provavelmente qualquer evento histórico. Porque ele é tão carregado de teologia, tão carregado de simbolismo, que é pouco provável que seja uma narrativa histórica. Ô Jefferson, você teria alguma passagem que você identifica que foi um acréscimo posterior? Ou seja, nós não temos texto original, claro, mas aquele que se supõe original, ou mais antigo, você tem alguma passagem que você possa lembrar? No Evangelho de Mateus tem uma que é muito interessante, que Jesus vai dizer assim, olha, quando você tiver um problema com teu irmão, chama em particular o teu irmão e resolve o problema. Se ele não te ouvir, você pega e chama eu acho que 2 testemunhas, né? E para corrigi-lo. Se ainda ele não te ouvir, você pega e chama a igreja. Só que Jesus nunca pensou em igreja. Porque a ideia de Jesus é que haveria uma intervenção divina chamada Reino de Deus. Jesus não pensava numa igreja para perpetuar, né, os seus ensinamentos, porque quem perpetuaria os ensinamentos de Jesus seria o próprio Deus. Sim. Então Jesus era um judeu que vivia como judeu e acreditava no judaísmo. Gente, estou falando de Jesus histórico, hein? Vamos deixar isso bem claro. Né? Se vocês pensarem nisso, o Jesus, né, com CPF, carteira de identidade, esse daí a gente só pode especular. Né? A pessoa física a gente só pode especular. Agora, o Jesus que a gente consegue montar um quadro pela história era um judeu e um judeu pio, de uma tradição profética. Esse Jesus não estava esperando uma igreja. Né? E quando a gente pega, por exemplo, as epístolas paulinas originais, a gente vê que o próprio Paulo também não estava esperando uma igreja. Paulo criou uma igreja esperando que Jesus voltasse, ainda com ele, Paulo, em vida. Né? A gente pega lá a primeira epístola aos Tessalonicenses, que ele diz assim, o pessoal aí está preocupado, porque uns já morreram e Jesus não voltou ainda. Fica tranquilo, daqui a pouco Jesus está voltando, e quando Jesus voltar, primeiro os que morreram, os que dormem, encontrarão com ele, serão alçados aos céus. Depois nós. Ou seja, Paulo está acreditando que na sua época de encarnado, ele vai encontrar com Jesus, porque Jesus está voltando. Então, é por isso que no texto, né, que fala de, mesmo aquele também famoso em Mateus, né, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão sobre ela. Compare esse texto com Marcos e Lucas, não fala nada disso. Mateus ali, ele está passando por um momento, tudo dá a entender, de perseguição de cristãos naquela comunidade que era a comunidade dele. Então ele está dizendo para o pessoal, fica tranquilo, porque nem as portas da morte, porque a tradução é inferno, mas em grego é Hades. Hades era o lugar dos mortos. Nem a morte prevalecerá contra a assembleia dos justos. Igreja também significa assembleia. Que quando a gente fala igreja, o pessoal já imagina assim, no altar, capela, né? Não, igreja no contexto do Novo Testamento, é reunião de pessoas. Então, nem a porta da morte prevalecerá contra o nosso grupo. Isso daí também foi acrescentado posteriormente, porque Jesus não... Né, o Jesus histórico, pelo menos, não faria sentido ele pensar assim. Perfeito.
Muito bom. Bem, já estamos chegando quase que ao final. Antes de passarmos, então, as perguntas dos nossos aí, espectadores, né, aqui no YouTube e também no Facebook, né, está sendo transmitido também. Falamos um pouco, né, sobre algo relacionado ao nascimento de Jesus e quanto à questão da morte de Jesus e o desaparecimento do seu corpo. O que esses estudos de Jesus histórico tem, assim, de novidade, digamos assim, a nos passar sobre os últimos dias de Jesus e também sobre o paradeiro de seu corpo e todas as questões relacionadas a isso aí? Olha, do ponto de vista histórico, a ressurreição, vou falar aqui como os historiadores dizem, tá? O que os historiadores dizem? Se a ressurreição houve, ela é um fato sobrenatural. Um cadáver que retorna à vida é um fato sobrenatural. Então, se a ressurreição aconteceu, ela está fora da história. Sim. Então, o Jesus histórico vai até a crucificação e o sepultamento. Ele não vai além disso. Então, para os historiadores, Jesus morreu, e aí, a depender do historiador, ele foi sepultado. Outros vão dizer que não. Outros vão dizer que, provavelmente, ele não teve aquela sepultura dada por José de Arimateia. O corpo dele pessoal, lembre-se, Jesus histórico. E aí, como o historiador pensa? O que acontecia com o corpo das pessoas que eram crucificadas? Mas, segundo os textos daquela época, né, principalmente textos romanos, o sujeito ficava pendurado numa cruz até os pássaros e os cães comerem a carcaça. O destino de uma pessoa crucificada era esse. A pessoa morria na cruz e o cadáver dela, ela ficava insepulto. O objetivo era exatamente dar pânico nas pessoas. Porque a pessoa não ter direito a uma sepultura também significava que o pós-morte dela seria complicado. Então eles deixavam ali para a pessoa não ter uma sepultura. Mas no caso de Jesus, tem um fator. Jesus, ele é morto na véspera da Páscoa. Isso é histórico. E os judeus não deixariam um cadáver insepulto na véspera da principal festividade deles. Então, o fato de terem retirado o cadáver de Jesus e também, né, daqueles que foram crucificados junto com ele, provavelmente isso é histórico. Agora, o que se discute é, Jesus teve um túmulo dado por José de Arimateia, ou simplesmente tiraram o cadáver dele e deram um enterro improvisado, né? Ou jogaram, por exemplo, o corpo dele na Geena. A Geena, para quem não sabe, era um lixão de Jerusalém. Por isso que no Novo Testamento diz assim, né? Que a Geena, que o fogo não se apaga, porque ali o lixo ficava queimando dia e noite. E os cadáveres de criminosos eram jogados na Geena. Então, os historiadores vão discutir se Jesus teve um sepultamento digno, como narram os evangelhos, ou se o corpo dele foi simplesmente descartado, como eram descartados os corpos das pessoas crucificadas. Mas aí nós temos algo que coloca a favor dos evangelistas. Em 1968, foi achada uma urna funerária com restos de um osso de uma pessoa crucificada. E como é que a gente sabe que a pessoa foi crucificada? Porque o osso do calcanhar estava com um prego preso no osso. Então, quer dizer, nós temos aí pelo menos um crucificado que recebeu um enterro digno. E detalhe, pelos estudos de carbono 14, esse corpo seria do século I, a mesma época de Jesus. Então, aí já abre um precedente. Não eram todos os crucificados que iam para o lixão, né, que iam para uma sepultura provisória. Crucificados que tivessem uma pessoa rica que comprasse o direito de enterrar o corpo, esses daí receberiam um enterro digno.
E a questão do corpo de Jesus, né? Para onde é que foi? Do ponto de vista histórico, eles não entram nesse detalhe, porque aí entraria na questão da fé, né? E é interessante que o próprio Allan Kardec, ele coloca, né, na primeira edição da Gênese, uma possibilidade que o corpo teria sido transportado, fenômeno de transporte, mas ele coloca como hipótese, ele não coloca como uma revelação espiritual, é uma hipótese dele, Allan Kardec. E aí vai entrar naquela celeuma, né, se a obra dele foi adulterada, não foi adulterada, né, mas eu vou colocar aqui para evitar polêmica, que posteriormente ele tira isso da publicação da Gênese, exatamente porque era uma ideia dele, e para mim até faria sentido, ele é uma polêmica inútil, porque para nós espíritas isso não é o mais importante, né? O mais importante até no Pacto Áureo, eu acho que a única coisa do Pacto Áureo que eles acertaram bem foi dizer que o corpo de Jesus é a sua doutrina. Eu acho que foi aí que eles realmente aí eles mandaram bem. E é uma verdade, o corpo de Jesus é a sua doutrina. Então, o que aconteceu com o corpo físico, a gente só pode especular. Sem dúvida. Bem, temos aqui uma pergunta do Canindé Espírita, que é a seguinte: boa noite, caros confrades. É verdade que Jesus era analfabeto? Ouvi isso numa live de um historiador espírita e fiquei na dúvida. Olha, do ponto de vista histórico, quase a maioria dos historiadores, né, a gente vai ter um grupo que vai dizer diferente, mas a maioria dos historiadores entendem que Jesus era analfabeto. Jesus histórico. Por quê? Porque as pessoas... Né, Jesus histórico é uma espécie de média ponderada de todo mundo. Então, como Jesus ele era de uma família simples, de uma família humilde, era uma pessoa que era um tecton, um trabalhador braçal, o pessoal acha assim, não, mas Jesus era marceneiro. Aí já imagina Jesus com móveis planejados, né? Jesus entrando na casa dos ricos e fazendo armário planejado. Não, tecton significa muito parecido com o que a gente chamaria hoje de boia fria. É um pau para toda obra. Tem uma obra na cidade, aí eu vou lá trabalhar como peão de obra. Tá tendo colheita, eu vou trabalhar na lavoura, você boia fria. Hoje está precisando de gente nos barcos para pesca, eu estou indo para lá trabalhar. Então, Jesus, assim, ele vendia a mão de obra dele para garantir o pão nosso de cada dia. Então, por isso que o público de Jesus também era analfabeto. Então, assim, qual a necessidade que ele teria de ler e escrever? Para a missão que ele se propôs? Nenhuma. Mas eu posso dizer para vocês que eu conheço uma pessoa que não é Jesus, né? É um juiz, na verdade chegou até ministro do Supremo Tribunal Federal, já está aposentado há uns bons anos, e ele aprendeu a ler e a escrever sozinho. O pai trazia a comida enrolada num jornal, e num belo dia o pai viu ele lendo sozinho. E aí o pai levou num padre para fazer exorcismo, porque achou que ele tivesse com um demônio. E aí o padre, reconhecendo o valor do garoto, botou num seminário. Aí do seminário ele fez faculdade de Direito, e da faculdade de Direito ele foi para a magistratura e chegou a ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, uma pessoa comum pode aprender e ler sozinha, né? Mas são casos excepcionalíssimos. O Jesus histórico, ele não é excepcional. Jesus histórico, ele está na média. Então, na média, ele é uma pessoa analfabeta, como provavelmente os seus pais eram analfabetos, como os seus irmãos eram analfabetos, como todo mundo lá de Nazaré era analfabeto. E mesmo quem sabia ler e escrever para fazer bilhete e pequenos contratos. Então, assim, qual é a relevância disso para a missão dele? Nenhuma. Porque as pessoas que estariam seguindo, seguiriam o seu discurso e não a sua escrita. Né? Mas, assim, estou falando do ponto de vista histórico. Mas o cara é espírito perfeito, ele encarnou, será... Bom, aí já a gente vai entrar no terreno da fé, que não é o terreno da história. Vocês querem saber a minha opinião? Eu acho que Jesus era o cara. Provavelmente ele sabia ler e escrever. Mas, historicamente, eu não posso defender isso, porque estaria acima da média, tá bom? O Canindé Espírita parece que concorda contigo, né, nessa última fala sua. Essa é a questão. Jesus falou
com Herodes em grego, era poliglota. Leu o livro de Isaías, escreveu na areia diante da mulher adúltera. Rapaz, o problema é, vou botar aí, né? Escreveu na areia para a mulher adúltera. Você sabia que nos manuscritos mais antigos não tem essa cena? Ela não aparece, e quando ela aparece tanto no Evangelho de João quanto no Evangelho de Lucas, em lugares diferentes. Então, o pessoal que é entendido aí em crítica textual diz que isso foi uma história piedosa cristã que foi adicionada aos evangelhos. Então, esse argumento não prova que Jesus saberia escrever. Em relação ao grego, a Galileia era terra de estrangeiros. Jesus provavelmente trabalhou a vida inteira numa cidade chamada Séforis, que ficava a meia hora de caminhada de Nazaré, e Séforis era uma cidade cosmopolita. Então, provavelmente, ele teria noções de grego. Agora, eu não sei, né, se você já tiver a oportunidade, eu tive em Jerusalém. Aliás, eu não vou nem citar Jerusalém, eu vou citar o Pelourinho de Salvador. O que você vê de menino lá, né, é menino de rua, que fala em inglês contigo, ou fala em espanhol, assim, ele comunica o básico. Ele vai se comunicar com o básico. Né? Agora, a questão de Jesus conversar com Herodes Antipas, só quem fala isso é Lucas, e Lucas fala isso baseado no Salmo 22, dizendo que os príncipes da terra julgarão o Messias. Então, em Lucas, é importante que Jesus fale com Herodes. Também isso provavelmente não é histórico. Eita, hoje o pessoal não dorme, né? Tá muito bom. Bem, Paulo, as suas considerações finais, antes de passar a palavra para o Jefferson também fazer as considerações dele, eu gostaria que o Jefferson falasse desse curso dele, né, que ele ministra, e como que as pessoas fazem para se matricularem. Bom, eu gostaria de agradecer ao Jefferson por aceitar o convite, né, do Polêmica Espírita. Eu acho que o estudo que ele desenvolveu foi muito profícuo, abre a mente das pessoas. Nós temos que realmente separar o Jesus histórico do teológico, né, porque são coisas totalmente diferentes. E isso é algo fundamental, principalmente, Jefferson, para expositores, tá? Eu coloco os expositores com essa carga de responsabilidade a mais. Porque chegar lá e falar que João escreveu, quando a gente sabe que João é analfabeto, então é um negócio complicado, né? Então, eu acho que valeu muito, e está aí aberta as portas para você, para o Polêmica Espírita, uma outra polêmica que você queira trazer para nós aqui, tá certo? Rapaz, polêmica que não falta, fica tranquilo. Não falta mesmo. Mas, olha, agradeço pela oportunidade, é um assunto que eu gosto bastante, porque é um Jesus que, assim, se eu fosse pegar ônibus, é um Jesus que eu sinto que poderia sentar do meu lado e a gente bater um papo. Sim. Porque o Jesus espírito puro, eu não estou desqualificando, porque é um espírito puro, né? O que o espiritismo nos diz, a revelação espírita nos diz. Mas, para mim, na minha cabeça, eu não faço nem ideia do que é um espírito puro. Porque é tão longe, né, da gente que é comedor de arroz e feijão, que a gente não faz ideia. Em que esfera Jesus está? Né? O que ele pensa, o que ele sente? Eu não consigo nem imaginar. Agora, um homem que era um profeta judeu, que vivia na Galileia do século I, para mim, é possível de eu tocar essa pessoa, é possível de eu entender essa pessoa. Então, por isso que, para mim, é um estudo tão fascinante. E eu vou dizer para vocês, né, é interessante, quanto mais você estuda o homem Jesus, mais divino ele se torna. Mais acima da média, mais assim, acima das expectativas ele se torna. Jesus foi um ponto fora da curva na época dele, e se ele estivesse entre nós, ele continuaria sendo um ponto fora da curva. Eu vou falar aqui do ponto de vista histórico, era uma pessoa excepcional. Não teve nada parecido com Jesus, apesar de que muitos historiadores vão dizer, mas tinha fulano, tinha Beltrano, não tinha. Quando a gente estuda história, a gente vê que realmente ele era uma pessoa diferenciada. E o curso, né, que eu ministro lá na Comunhão Espírita de Brasília, ele está aberto
para pessoas de qualquer lugar, porque hoje ele está totalmente virtual. Então, é um curso que nós utilizamos uma plataforma muito usada em universidades, que é a plataforma Moodle. Ali a gente coloca textos, vídeos, abre espaço para fóruns, para discussão, e nós fazemos uma aula online todas as quintas-feiras para tirar as dúvidas dos alunos em relação à matéria daquela semana. Quem é que pode se inscrever? Quem tem, né, um bom estudo de espiritismo. Normalmente, a pessoa que tem pelo menos o estudo sistematizado da doutrina espírita. Porque se o curso é de aprofundamento no espiritismo, não faria sentido uma pessoa que tem uma noção elementar de espiritismo fazendo um curso aprofundado. Então, a gente só pede para que a pessoa já tenha terminado o estudo sistematizado ou um curso equivalente para que ela possa acompanhar o estudo aprofundado. Tem a duração de 1 ano, conforme eu disse, são encontros semanais virtuais, né? E o nosso enfoque é histórico, então não é doutrinário. Então a gente não discute, né? Olha, aqui Jesus, ele falou isso, como isso toca o seu coração. Isso é muito importante, mas não é o foco do curso. O foco do curso é exatamente assim, Jesus falou isso. Vem cá, será que ele falou mesmo? Jesus fez isso. Vamos analisar, será que ele fez mesmo? Né? E isso para tudo. Então agora, por exemplo, nós já estamos nas aulas finais, a gente está estudando o Espiritismo no Brasil. E aí discute a respeito de várias influências que o Espiritismo no Brasil tem. E isso é um estudo, né? Então, a única detalhe que eu dou é assim, o estudo, a história do cristianismo e espiritismo faz parte de uma matéria maior chamada estudo aprofundado. Então, pessoal, é para quem gosta de estudar e para quem gosta de estudar em profundidade. Porque esse ano nós tivemos 100 inscritos. Sabe quantos ficaram? 33. E aí eu vou atrás para saber, mas por que desistiu? A pessoa, desculpa, é porque eu não sabia que tinha que estudar. Aí eu, mas peraí, qual a parte do estudo aprofundado que não ficou claro? Né? É estudo e aprofundado. Normalmente os textos têm em média 25 páginas que têm que ser lidas por semana. E a pessoa tem que fazer deveres ali, né? E é um estudo que os alunos que terminaram, a receptividade que a gente tem tido é a melhor possível. Né? Alguns dizem assim, é um curso iconoclasta, porque ele sai destruindo tudo que eu sabia. Na verdade, não é iconoclasta, na verdade é um estudo que é bem na proposta espírita, né? Fé raciocinada, e conforme está lá no livro A Gênese de Allan Kardec, o espiritismo segue com a ciência naquilo que a ciência comprovadamente, e eu destaco bem o comprovadamente, né, tiver demonstrado. Então, a gente não tem que ter medo de estudar, né? A gente tem que ter medo da ignorância. Com certeza. Tem uma saideira aqui que eu acho que dá para responder de maneira bem sucinta, né? Do Reinaldo Soares, da última de hoje. Boa noite. O que acha do livro O que Jesus Disse e o que Jesus Não Disse, do autor Bart Ehrman? Excelente. Está respondido. Então tá no caminho aí, o Reinaldo. Eu tenho quase todos os livros dele. Paulo, realmente. É um excelente, para quem está começando, o Bart Ehrman é ótimo. Agora aquela coisa, né? Se prepare, porque para quem está acostumado com uma visão mais de fé, o Bart Ehrman é um soco no estômago. Porque exatamente, e ele é um grande historiador americano, ele é agnóstico, ele já foi até pastor metodista, se eu não me engano, mas hoje ele é agnóstico, mas tudo dele é muito bem fundamentado, tudo muito bem calcado. Boa, então, dica de leitura aí a quem quiser se aprofundar nesse assunto. Bem, aí o Reinaldo até confirma aqui, excelente livro mesmo, né? Então, ele está gostando do livro do Bart Ehrman. Bem, agradecendo então ao Jefferson mais uma vez, ele que foi aí guerreiro, né? Enfrentou problemas aí com conexão, correu atrás da solução e foi tudo bem, graças a Deus, né? Passou muito bem aí o recado. Claro que é um assunto muito extenso, a gente ficaria aqui muitas horas
né, falando sobre o próprio cristianismo, a figura de Jesus e tudo que cerca essa temática, né? E, como disse o Paulo, estão abertas aqui as portas do Polêmica Espírita para que o Jefferson retorne aí trazendo ainda mais aí os seus conhecimentos sobre este e outros assuntos, né? O Jefferson é um divulgador espírita já de muitos anos, né? Como ele mesmo disse, dirigente de uma casa prestigiosa e grande, né? Lá em Brasília, e está sempre aqui, nós estaremos aqui sempre de portas abertas para recebê-lo. Jefferson, suas palavras finais, então. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade, e o Arthur já sabe, né? Polêmica, estamos aí, estamos juntos, porque, infelizmente, mas lembrando, né? Não somos nós que criamos as polêmicas. As pessoas é que trazem informações que são polêmicas, e a gente vai só discutir, né, Arthur? Então, assim, a gente não inventa. Se o pessoal não inventasse moda, a gente não tinha polêmica, né? Exato. É que o povo traz os negócios esquisitos e diz que é espiritismo e depois não quer ouvir, né? Então, obrigado pela oportunidade, continuem nesse trabalho maravilhoso, que espiritismo é isso, espiritismo é conversar, é discutir, é aprender junto. O espiritismo não se cansa nunca de questionar e não se cansa nunca de estudar. Então, estamos no caminho certo. Um abraço a todos, uma ótima noite, muito agradecido, e desculpem pela obsessão dos aparelhos eletroeletrônicos. Acontece mesmo. Beleza, então, agradecemos então mais uma vez, inclusive a presença de todos, tivemos aí uma audiência muito boa na noite de hoje, e convidamos a todos para que voltem aqui, né, na Rai TV, no canal da Rai TV, para acompanhar mais um Polêmica Espírita que acontece toda quarta-feira, às 8 da noite. Então, aguardamos a todos vocês e agradecemos a presença de todos e pedimos para quem gostou que deem aí o seu joinha e que compartilhem para que esse e outros estudos possam chegar ao maior número de pessoas. Um forte abraço a todos, uma boa noite e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.